Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Mais uma vez vamos renovar as nossas saudações para matar a saudade que eu tenho de todos vocês. Nós sabemos que agora, com essa pandemia, fica difícil nós reunirmos diretamente. Só através do vídeo podemos falar. Queridos irmãos, antes de mais nada, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e suplicar a Jesus em prece que Ele nos abençoe, nos dê forças capazes de resistir às vicissitudes que se apresentam em nossa caminhada. Vamos, na nossa prece, suplicar ao Mestre Divino que nos conceda a graça do único remédio que existe para essa coronavírus, que é o sopro de um anjo guardião de cada doente, que possa soprar no sistema imunopsicológico para produzir a força da convicção na bondade de Deus e fé, possa acender essa chama divina em nosso íntimo e que nós, neste momento, possamos nos reunir e pedir, suplicar ao Divino Mestre que Ele possa interceder por nós, buscando, através da súplica nosso Pai, a permissão para que todos os anjos guardiães do plano angélico, que tem como tutelado esses doentes, que possa lhes soprar na mente e no coração esse sopro divino de luz e amor, capaz de nos defender de qualquer tipo de doença. E assim, Mestre querido, conduzi, Senhor, o nosso pensamento aos páramos divinos de luz, onde habita nosso amado Pai, o Supremo Criador do Universo Infinito. Deus de amor, de complacência, de piedade, de luz. Soberano e Senhor absoluto de todo o universo infinito. Que a tua bondade, misericordioso Pai, possa nos conceder a graça e a vossa permissão para que todos os anjos guardiães desses irmãos necessitados possam receber realmente o sopro divino da coragem, da convicção e da certeza que poderão sobreviver. Obrigado por tudo. E vamos manter, queridos irmãos, o nosso distanciamento social para que possamos realmente nos prevenir contra essa terrível infecção causada por essa pandemia. Obrigado por todos. A todos eu peço desculpas e agradeço muito a atenção de vocês. Hoje nós temos a nossa lição do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título
é estranha moral. Por que estranha moral? Porque versa sobre odiar os pais. Vamos abrir aqui o compêndio luminoso do nosso Evangelho, do Evangelho do Divino Mestre, para nós podermos melhor avaliar. Diz o seguinte, a estranha moral, o contexto desse capítulo: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, cujo título é justamente nós vamos comentar isso na nossa palestra de hoje. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Todos esses itens estão contidos no capítulo Estranha Moral, porque parece estranho mesmo o Divino Mestre dizer que nós devemos odiar pai, mãe e filho. Vamos ler um pouquinho aqui para nós podermos compreender melhor. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E continuou dizendo: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha, queridos irmãos, isso é um contraste muito grande com aquele ensinamento que manda o Divino Mestre, que amemos até os nossos inimigos, imagine. E também nos ensinou que devemos honrar nosso pai, nossa mãe, enfim. É um verdadeiro contraste. Agora, nós vamos ler o segundo tópico, porque esse tópico aqui foi de Lucas, no capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. Nós vamos ler agora o capítulo anotado pelo nosso irmão Mateus, que diz o seguinte: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama ao seu filho ou à sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Nós vemos várias coisas aqui nós temos que analisar. Por exemplo, a palavra odiar, hoje na nossa língua, significa realmente uma condição penosa para o espírito encarnado e desencarnado também. Por quê? Porque odiar significa, ao pé da letra, ou seja, ipsilíteres, significa uma reação violenta do nosso íntimo, dos nossos pensamentos, do nosso coração, porque não aceita perdoar seu inimigo e acha que aquele inimigo lhe prejudicou, produzindo o mal que ele lamenta demasiadamente. E assim sendo, o que acontece? Esse termo não poderia ser o pensamento do Divino Mestre. Seria impossível isso. Aquele que nos ensinou até a amar os nossos inimigos. Então, o que acontece? Vamos pesquisar mais profundamente, nós vamos verificar que essa palavra em siríaco significava muitos termos, como o principal que nós queremos focar
é o amar menos. Significa quem amar menos a mim do que seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de mim ou não é meu discípulo. E a mesma coisa nós vemos que essa palavra, né, nessa simbologia que o Divino Mestre utilizou, significa realmente amar menos, porque não seria possível os divinos lábios do Mestre querido pronunciar uma palavra de ofensa a quem quer que seja. Então, vamos pesquisar mais. Nós vemos, por exemplo, que nessa alegoria que o Divino Mestre fala, ele cita, por exemplo, o camelo passando pelo buraco de uma agulha. Ora, no nosso entendimento, o camelo é um animal, né? E uma agulha não dá para passar praticamente até um fio mais grosso, um cabo, é muito difícil. Então, o que acontece? Isso tem um significado. Nós sabemos que o camelo era denominado aquele cabo feito com pelos de camelo, pelos desse animal. Então, o que acontece? Assim sendo, ele faz uma alegoria dizendo para nós e trazendo para nós uma lição, que era mais difícil um cabo feito de pelo de camelo passar pelo buraco, era mais fácil passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas por que isso? Será que o mestre estava condenando alguém? De modo nenhum. Porque nós, meus irmãos, cultivamos em nossa inteligência, cultivamos a inteligência em primeiro lugar, depois nós direcionamos essa inteligência na direção errada, trazendo para nós um grande prejuízo. Nós sabemos que o instinto de conservação, daí nasceu o nosso egoísmo, que no início precisava justamente de uma condição de defesa para preservar a vida, mas depois nós fomos evoluindo até chegarmos à condição de dominar essa possibilidade através da força, através da agilidade, como nos animais, dos felinos, né? E outros animais ferozes que predam a sua caça. Mas eles fazem especialmente porque sentem fome. Mas nós fazemos o contrário. Nós temos o necessário, mas aquele necessário não chega, não nos satisfaz. E nós queremos, de alguma sorte, ainda mais avante, para completar a nossa ambição. Muito bem. Então, nós vemos aí uma das outras observações do Mestre, que é preciso que a gente renuncie a tudo para podermos ser discípulos do Mestre. Nós sabemos perfeitamente que os bens materiais nos são necessários, né? Então é preciso que a gente se alimente, que a gente more, que a gente se vista, que a gente tenha abrigo, etc. Isso tudo agora já custa uma importância, cuja importância nós sabemos que nós precisamos dela. Então nós sabemos perfeitamente que o Mestre falou de maneira alegórica. Vamos ver através dessa simbologia o que queria dizer isso. Queria dizer
que nós não devemos nos apegar de maneira irrestrita aos bens materiais, porque nós estamos alimentando uma fantasia cujo bem material não pertence a nós, pertence ao nosso Pai querido. E assim sendo, o que acontece? Nós precisamos saber nos desvencilhar desse apego aos bens materiais. E isso aí é dos ensinamentos de Jesus. Vamos ver aqui, na confirmação do segundo tópico dessa lição, que é anotado por São Mateus. Aquele que ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Nós vemos aí que ele falou a palavra odiar. Que ama mais, quer dizer, uma pessoa que ama realmente mais o Divino Mestre, que vamos perguntar a nós mesmos, por que nós devemos amar o nosso Divino Mestre? Gente, o nosso amado Senhor Jesus foi o Verbo encarnado do Supremo Senhor do Universo na Terra. Ele trouxe a mensagem divina para nos confortar, nos instruir e nos elevar. Então, o que é necessário fazer? Nós precisamos observar isso tudo e ver a nossa necessidade que nós temos. Aqui, dos ensinamentos dos Espíritos diz o seguinte: o termo odiar nesta frase, São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificar. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa? Isso tem que perguntar. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ele não exprimia a ideia que lhe atribuímos, porque hoje, quando se fala em odiar, a gente sabe que essa reação que nós descrevemos é muito prejudicial, prejudica a saúde daquele que emite esse pensamento e essa sensação, esse impulso, emite esse pensamento, esse impulso, e fica então, prejudicando os próprios órgãos. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele possui pontos mais frágeis, um mais frágil do que o outro. Então, o que acontece? Se nós tivermos a fragilidade no coração, o ataque dessas vibrações será no coração. Se tivermos no cérebro, será no cérebro. Se tivermos nos rins, será nos rins. Será ou no estômago e por aí afora, nos nervos em geral. Isso tudo nós vemos que o ódio provoca essa verdadeira contusão dentro de nós. Então, o que acontece? Nós precisamos ouvir a palavra do Divino Mestre quando nos aconselha a amarmos até os nossos inimigos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: que nós teremos que manter a pacificação interior para podermos gozar de saúde. Então, nós vamos agora para
o tópico número 4, abandonar pai, mãe e filho. Vamos ver o que o mestre falou para nós podermos seguir esse roteiro. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, e seu pai e sua mãe, ou sua mulher e seus filhos, em suas terras, receberá o centro de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Por que ele falou isso? Nós sabemos que a vida espiritual, ela é de maior importância do que a vida física. A vida física, nós sabemos que esse corpo que nós vestimos é como se fosse uma camisa dessa, uma calça que a gente veste no corpo. Então, o espírito é que é importante. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos espíritos imortais. E o espírito imortal precisa realmente evoluir. Ele precisa trabalhar intensamente para conquistar essa possibilidade. Porque nada no universo se consegue através da inércia. Nós precisamos trabalhar, nos movimentar de qualquer maneira, de qualquer tipo, e para conseguirmos avançar no caminho da evolução espiritual. Então, o que é que acontece? Vamos fazer o possível para ouvir as lições do Divino Mestre e poder seguir, porque aí vai aperfeiçoar a nossa condição de espírito e vamos melhorar e vamos alcançar realmente a felicidade. Essa felicidade decantada, que tanto nós desejamos, ela se completa quando nós procuramos sintonizar o nosso pensamento e o nosso sentimento com as determinações superiores de nosso Pai. Começamos a amar realmente aqueles ensinamentos do Divino Mestre, que o Divino Mestre foi o portador de luz, que trouxe para nós essa mensagem divina. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer procurar a nossa maneira seguir. Nenhum espírito evolui no estalar de dedo. Não, nós não podemos pensar nisso. Mas nós vamos hoje, a gente erra a primeira vez, erra a segunda, terceira ou quarta, mas o que a gente faz? Vai persistindo, até que nós conseguimos, entendeu? Nós conseguimos alcançar o equilíbrio. O equilíbrio nós precisamos, em primeiro lugar, quando fizermos uma prece, é pedir a Deus e a Jesus que nos ajude através do socorro para aquele espírito obsessor que nos persegue. Então, quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós ajudamos aquele que estava nos prejudicando, porque ele é recolhido. Quando nós fazemos essa prece sincera, ele é recolhido, ele é tratado na espiritualidade em local adequado e esclarecido. Olha só, é uma coisa maravilhosa, porque além de nós ajudarmos a nós mesmos, nós estamos socorrendo um irmão que necessita. Por que ele obsedia? Por que ele faz isso? Será que se ele tivesse, digamos assim, completamente lúcido, espiritualmente falando, ele faria isso? De jeito nenhum, não faria. Como nós não fazemos quando estamos com a calma e a paz interior. Então acontece o seguinte, com essa condição nós vamos evoluindo. Então por isso que Jesus, nosso Mestre, veio nos trazer esse ensinamento.
porque nós precisamos realmente seguir as passadas do Divino Mestre para conseguir evoluir. Vamos lá. Então, nós temos aqui agora o item que nós acabamos de ler, abandonar pai, mãe e filhos. O tópico 5 diz o seguinte: então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai ou sua mãe e seus irmãos, ou sua mulher e seus filhos, que não receba, melhorou. Já neste mundo, muito mais do que no século vindouro, a vida eterna. Isso é uma anotação de Lucas, no capítulo 18, versículos 28 a 30. E no tópico 6 diz o seguinte: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Nós sabemos que essas palavras todas alegóricas, esses ensinamentos. Nós sabemos que charrua o que é? É um instrumento agrícola que cava a terra para fazer o plantio, né? É uma charrua. É o chamado arado. Então, o que é que acontece? Se nós decidimos seguir a lei divina, nós não podemos olhar para trás, porque todo o bem que nós fazemos tem que ser executado praticamente na hora. Se, por exemplo, a gente passa numa rua e vem um pobre irmão pedindo, digamos, um auxílio, uma esmola, então o que é que acontece? Se nós formos pensar, mas será que esse cara ele está fazendo isso? Será que vale a pena? Se fizermos em consideração, é justamente o que acontece, como na parábola do semeador, que diz que o semeador foi semear e ao longo do caminho ele jogou a semente, mas ele jogou sobre pedras e vieram os pássaros do céu e comeram. Quer dizer, toda ideia boa que nós temos pode ser retirada por um irmão obsessor. Então, nós temos que fazer o seguinte: chegou uma pessoa, se nós podemos ajudar, a gente ajuda na hora, sem pensar. Isso tudo aqui nós vemos, né, que o Divino Mestre nos preparou para instruir o nosso interior. Quer dizer, que nós, se desejamos fazer o bem, não podemos olhar para trás. Olhar para trás, o que está significando? Que a gente vai analisar, será que eu devo dar esmola para esse homem? Será? A gente não sabe das condições que aquele pedinte vem. Muitas vezes está necessitado, não comeu há quase 3 dias ou mais, na rua, não tem um lugar para ele tomar banho, nem para ele mudar roupa, nem para beber água às vezes, que fica até difícil, porque no lugar que ele chega, se aproxima para pedir, por exemplo, uma água, todo mundo repudia. Infelizmente, é ainda da nossa condição. Nós precisamos realmente, quando botar a mão na charrua, não olhar para trás. É isso aí. Vamos agora para nosso tema real. Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Vamos ler as anotações de Lucas, 7º tópico.
disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha, gente, é de se admirar. Esse ensinamento é profundo, mas é preciso que nós tenhamos o auxílio da espiritualidade superior que veio trazer para nós as explicações e esclarecimentos necessários para compreendermos estas passagens de Jesus. Ele falou dessa maneira porque nós, quando estamos realmente no corpo físico, nós ficamos reduzidos, quase reduzidos a zero. Por quê? Porque a nossa visão só pode ser pelos 2 globos oculares. Ouvir, nós só ouvimos pelo ouvido. O olfato, nós sentimos pelo nariz. E por aí afora vai. Todos os nossos sentidos estão bloqueados por essa vestimenta carnal chamada corpo. E o que é que acontece? Assim sendo, nós praticamente estamos completamente mortos. Por quê? Porque os nossos verdadeiros sentidos se afogam, desaparecem, são bloqueados. Então, nós podemos compreender que o Mestre falou de maneira alegórica, mostrando para nós que é muito mais necessário, interessante, cuidarmos da nossa vida espiritual. Desculpa. Dá aquela água, por favor. Então, prosseguindo a nossa explanação, nós, através dessa lição do Mestre, nós vemos que quando ele falou, deixa os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, é um fato realmente comprovado. Que nós, quando estamos no corpo físico, nós estamos bloqueados, estamos presos, estamos praticamente mortos, porque os nossos sentidos, principalmente se nós ainda não avançamos espiritualmente em evolução. Só os espíritos de natureza que mais avançadas, eles possuem a possibilidade de externar a sua mediunidade, que é um dom que tem um espírito, mas na matéria ele fica subjugado à condição material. Muito bem. Então, o que acontece? Esse ensinamento é profundo porque mostra para nós a necessidade profunda, a necessidade urgente de nós melhorarmos. Olha, gente, vamos aqui um exemplo. Por que será que apareceu essa pandemia que afetou todo o planeta? Será porque Deus está se vingando de nós? Nós sabemos perfeitamente que existe a lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação, ela justamente provoca tudo aquilo que nós buscamos. Então, acontece que nós, muitas vezes, através da guerra, dos conflitos, nós tiramos proveito disso para ganharmos dinheiro. Infelizmente, ronda tudo em volta do bem material. E o que acontece? Nós fazemos tudo o que está no nosso alcance para o quê? Para conseguir esse dinheiro, para conseguir essa facilidade. Porque nós, quando estamos com a bolsa cheia e repleta de dinheiro, nós procuramos o conforto
ocioso e justamente é um conforto criminoso. Então, o que acontece? Uma mensagem do Espírito Sublime, nosso amado mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, trouxe através do nosso amado Divaldo uma notificação, uma informação muito preciosa. Dr. Bezerra fala que o pessoal do dinheiro, que tem possibilidade, que tem posses e condição, já estavam com o dedo no gatilho, ou seja, para deflagrar um conflito mundial, uma guerra. A primeira coisa que iria acontecer é que se um ataque atômico fosse perpetrado na face da Terra, seria um comprometimento enorme, porque o planeta, nós sabemos que ele é formado por uma crosta, cujo núcleo nós sabemos que tem uma porção de composições. Tá? Então, o que acontece? Com uma explosão de grande porte, pode afetar realmente uma, digamos assim, uma placa tectônica, né? Como é? Uma placa tectônica, né? Que pode realmente trazer um prejuízo para a humanidade sem precedentes. Nós vemos aí, por exemplo, que, infelizmente, nós precisamos citar, nós vemos um tsunami há pouco tempo, há poucos anos, aí, que houve, né? Uma das costas aí do Pacífico, se eu não me engano, né? Aquele tsunami que dizimou praticamente uma população todinha, quase. Né? Será o que aconteceu? Nós sabemos que a lei de ação e reação funciona em todos os sentidos. Quando um povo pensa e procede de maneira errada, o pensamento nosso é prejudicial e deprimente. Ele vai sendo absorvido pelo nosso planeta, pelaquela região. Mas acontece que quando um intestino, um organismo, fica saturado de determinados venenos, o que acontece? Ou dá diarreia, ou ataque no coração, na cabeça, no rins. Quer dizer, ele tenta botar para fora aquilo tudo. E o nosso planeta é vivo, gente. É difícil a gente admitir isso, mas é verdade. Ele absorve, mas depois ele bota para fora. Nós temos no livro há 2000 anos a informação do próprio mestre, que falou ao nosso querido Públio Lentulus, naquela época, mostrou que a fé era poderosíssima, mas também os nossos pensamentos negativos vão sendo absorvidos pelo solo. E quando ele satura, ele bota para fora. Muitas vezes até na forma de vulcão. Então, nós vemos aí que tudo que acontece conosco na face do planeta é obra nossa. Porque nós abusamos disso, abusamos daquilo, abusamos do nosso livre-arbítrio. Abusamos das leis soberanas, amorosas e benéficas que Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, colocou para nos beneficiar. E nós o que fazemos? Ao invés de aceitarmos, de termos a humildade de conservar aquilo que nos foi oferecido,
nós fazemos o seguinte, deturpamos tudo. Você vê as matas, os rios, os oceanos, essas coisas todas estão sendo atacadas justamente pela impunidade, pela ignorância do ser humano. E com isso, nós sofremos as consequências. Então, meus irmãos, é por aí. Vê que horas são. 14 horas. Tá. Então, nós vamos ficar por aqui, meus irmãos, porque nós procuramos de todas as maneiras. Nós temos aqui, no rodapé do Evangelho, um ensinamento, que é bom ler. Só para nós termos em latim, o nome non odite, quer dizer, aquele que odeia, não odiar mais aquela pessoa. Essa palavra odiar é discutida aqui, ó. Em latim, kai ou misei em grego. Todos os livros das escrituras são ditados do próprio grego. Então, nós herdamos essa condição de escrever, né, na mensagem do Divino Mestre, odiar. Mas odiar não é a expressão da verdade que nós conhecemos. É amar menos. E aqui, nesse rodapé, mostra, né, certas... Jacó também Jacó amou também mais a Raquel do que Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, quer dizer, amar menos, está escrito aí na Bíblia, né? E confirma realmente o nosso tema. Então, nós vamos ficar por aqui, meus queridos irmãos, e vamos pedir ao Divino Mestre, Senhor Jesus, que nos abençoe, que nos dê força, que nos dê amor do coração, nós possamos pensar em todos aqueles, não só doentes, mas que sofrem, os que se encontram na espiritualidade sofrendo, os tristes, desalentados, os dementes espirituais, enfim, todos aqueles, como também nós precisamos pensar nos que se encontram nos hospitais de tuberculosos, leprosos, cancerosos, pênfigosos, que sofrem o pênfigo, paralítico, mutilado, em todos os nossos irmãos que habitam os asilos de velho, os orfanatos, os presídios e os manicômios, as mansardas, as mansões, o pessoal que vive na rua, nas calçadas, embaixo de viaduto, e aqueles que se entregam ao vício. Que a bondade de Deus, nosso Pai, nos conceda a graça misericordiosa de ajudar essas criaturas através do trabalho da espiritualidade superior. Graças a Deus.